Fala Caneta Preta, voltando aqui agora para a segunda parte, agora sim, a parte da FGV, né? Então só para a gente concluir ali, o que que dá para a gente concluir, o que que dá para a gente tirar de conclusão, para a gente concluir, tirar de conclusão ficou esquisito, né? Tentei achar outra palavra aqui e não consegui. Para a gente sumarizar, então, a parte de questões do CESP, o que, que dá para a gente aproveitar aqui, né? A parte de ciência de dados, com certeza, dá para a gente aproveitar como que o CESP cobra, tá? Principalmente porque tem muito pouca questão, pessoal, em relação a essa parte verde aqui, ó, de bibliotecas de Py, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras, tá? E aí, eu particularmente, apesar do NumPy e o Pandas não estar especificamente no edital, como eu disse, né? Aliás, o NumPy não está especificamente no edital, o Pandas está aqui, né? Eu começaria pelo NumPy porque ele é base para todas essas bibliotecas, tá? Então dá uma olhada no NumPy, depois vem para o Pandas, depois vai para o Scikit-learn, depois o TensorFlow, tá? Uma diferença assim, entre o Scikit-learn e o TensorFlow é que o Scikit-learn ele é mais voltado, entre aspas, para inteligência artificial, machine learning, tá? E o TensorFlow ele é mais voltado para inteligência artificial, deep learning. Seria uma diferença assim entre os dois, tá? Uh, e essa parte nova aqui, né, de Data Lake, ETL, LT, a gente viu que tanto a CGU quanto tanto a FGV na CGU quanto o CESP tem cobrado isso, o conceito de Deep Learning, PLN, né, foi tema da redação ali do Cefaz Ceará, beleza? Mas também, né, pessoal, não deixar, como eu disse, estamos nos preparando aqui para o jogo difícil, né? Nível 1, conhecer, saber o que é classificação e regressão. Nível 2, saber os algoritmos. E nível 3, saber como os algoritmos funcionam. Né? A galera da área geral já tem que chegar no nível 2, você tem que estar no nível 3. Mas também, isso é o jogo difícil, tá preparado também para o jogo fácil, né? E o que, que seria o jogo fácil? ETL, OLAP, DW, Business Intelligence, saber toda essa parte, entre aspas, aqui, básica de banco de dados, tá? Porque isso vem numa redação da Cefaz Bahia, entendeu? Então, tem que estar preparado para isso. Tanto na FGV, que foi o caso da Cefaz Bahia, né? E o SES poderia cobrar isso muito bem também, tá? A parte de SQL não dá para a gente aproveitar no CESP, não estude pelo CESP de forma alguma. O CESP pega muito leve na parte de SQL. É FGV. Aqui é se acostumar a fazer questões da FGV fortemente, tá? Na parte de desenvolvimento, dá para a gente aproveitar também, principalmente a parte aqui de modelagem de processos de negócio. Vide a prova ali da Petrobras, tá? Para modelo de processos de negócios. Teve uma outra prova também que eu não trouxe aqui, mas TJRJ teve um cargo especificamente para processos de negócio. Eu acho que faz um certo sentido também vocês darem uma olhada nessa prova, tá? Foi CESP também, beleza? E a BPMN e tal, vou trazer algumas questões aqui do FGV hoje para vocês, tá? Parte de herança de objetos, dá para estudar ali pelo CESP também, apesar de... Só tirar meu cachorro aqui que ele tá querendo subir. Apesar de, vocês viram que o CESP gosta de ser mais conceitual e a FGV vai ser mais prática aqui, eu trouxe algumas questões, né? Metodologias ágeis, Scrum, Kanban e TDD, com certeza dá para estudar também pelo CESP, fazendo questões lá. Esse é um tema que as bancas amam, tanto a FGV quanto o CESP, tem um estilo parecido de cobrança, tá? CSS é um tema muito ardio, pelo menos para mim, tá? Eu sou desenvolvedor back-end, front-end, mas o front-end eu gosto de usar um template engineer ali, um bootstrap da vida, já um template pronto, SBNation, um Garantela, algo assim, né? Mas a minha opinião é que essa parte de CSS aqui, as duas tendem a cobrar, por exemplo, a parte de CSS Selector, vai te dar um HTML, vai dizer quando aplicado o CSS, qual é a parte mais utilizada ali. A parte de páginas web responsivas, também dá para usar algumas questões do CSS, até porque tem muito pouca questão disso, isso envolve um pouco de Media Query, tá? Docker e Kubernetes com certeza dá para usar as questões ali do CESP, tá? Cara, MVC, DDD, tirando a arquitetura hexagonal, mas MVC e DDD, eu nem mostrei ali as questões, porque, cara, galera, sinceramente, isso aqui não é que cai já há muito tempo, isso aqui despenca já há muito tempo, tá? Muito tempo.
Veja as minhas aulas lá, principalmente as de DDD, eu falo 3 horas e meia de DDD no Estratégia, tá? Arquitetura em Cloud, também dá para usar as questões do CESP. E REST, né? Como eu disse para vocês, não é porque ele colocou o REST que ele não pode cobrar SOAP, né? Ah, Rafa, ele especificou o REST. Não, aqui num conceito mais geral de Web Service. Lembre que na CGU veio só o conceito de NoSQL, igual a edital de vocês, e caiu uma questão específica de Mongo, tá? Isso dá pra gente fazer também pelas questões do CESP, tá? Java, a gente viu que não dá pra fazer pelas questões do CESP, vamos ver agora a FGV. JavaScript também não, porque a FGV é mais prática, né? A de Spring Boot, a gente nem viu questão de Spring Boot no CESP, já aqui na FGV a gente vai ver. Hibernate a gente vai ver. Quero DSL, Flyway e Reds, daria uma ignorada e vui, porque a FGV ainda não fez cobrança disso. O WSAP, a gente já viu questões aqui do CESP em relação a isso, tá? Então, Docker Kubernetes aqui mais uma vez, né, com serverless, DevOps. Então, a gente viu que esses ITIL 4, a gente viu que esse tema aqui dá pra gente estudar bastante ali pela FGV, tá? Essa parte de segurança aqui, ou pelo CESP também, por quê? Porque são temas relativamente novos e a gente tem que aproveitar o máximo de questão possível, tá? E não só por isso, porque ainda o estilo de cobrança tá parecido, né? Agora, qual foi o código que a gente não viu no CESP? A gente viu muito pouco código, a gente quase não viu questão de Python, né? Porque, Rafa, caiu sim, Pan. Não, ali nem foi questão de Python, foi questão da biblioteca Pandas, no Py. Na FGV a gente vai ver agora questões desse tipo, tá? Então, só recapitulando, a gente fez as provas, 3 provas da Petro, Cefaz Ceará, TCE Santa Catarina, 5 provas do CESP. A gente vai fazer agora TCRO, TCU, CGU, TJDFT, 2 provas, TJTO, TCE AM, MPE Goiás, Cefaz AM, FunSaúde e Cefaz Bahia, tá? Vamos dar uma olhada nessas provas aqui. Deixa eu botar esse edital aqui de lado. Beleza. E vamos começar pelo TCRO, né? Aliás, vamos começar aqui pela FunSaúde. Eu já vou tirar a FunSaúde aqui da jogada, tá? Eu tenho que marcar aqui porque são várias, tá? Então essa FunSaúde, beleza, que foi da FGV também. Então agora, a partir de agora, só provas da FGV. Vamos ver como que a FGV cobra os temas relacionados a Cefaz Minas, tá? Então vou dar uma pulada aqui na parte básica, né? Vamos direto aqui para a parte de TI. Afinal, uma mentoria em TI. Cadê aqui? Começou aqui ainda não. Mas eu deixei já sublinhado aqui alguns temas que eu queria falar. Beleza, conhecimento específico. Bom, essa parte de operações aqui não vai cair para vocês, nem o ML vai cair para vocês, né? Ainda bem. Mais uma vez aqui um pseudocódigo, né? Um aluno me perguntou, né? Rafa, você acha que existe a possibilidade de cobrar complexidade de algoritmo, né? Ao meu ver, não cabe para vocês, tá? A única coisa que eu fiquei chateado mesmo em relação a isso é que no TJDFT a gente vai ver a redação desses caras aqui. A galera que foi fazer ciência de dados foi obrigada a implementar um algoritmo, tá? E para implementar esse algoritmo, acho que era o Bubble Sort. Não, na verdade era um algoritmo de ordenação e aí você poderia implementar qualquer um e um dos critérios ali que seria avaliado era justamente a performance. Então, um cara que implementou um shell sort, ele é muito mais performático do que um bubble sort, né? E aí um aluno perguntou, você acha que essa parte aqui de complexidade, que é uma parte que a gente tem que dar uma olhada, né? Pode ser cobrada? Ao meu ver, no edital de vocês não, isso não cabe, tá? No caso aqui é um forzinho dentro de um forzinho, ele tá cobrando a complexidade, aqui é o odd n ao quadrado, né? Mas acho que no caso de vocês não cabe isso, tá? O edital de vocês não ficou aberto isso. Em contrapartida, olha aqui, ó, a 27.005 sendo cobrada, tá? Então, 27.005 já de 2019. A gente viu o CESP cobrando isso, no TCE Santa Catarina cobrou isso, e no de vocês vai cobrar isso. Então, essa questão aqui, né, falando as etapas do processo de avaliação de riscos, né? Aí deixa eu até abrir a minha 27.005 aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, se você não decorou ainda, assim, eu não sei nem o que falar pra você, porque tem que estar já decorado isso aqui no sangue, né? Dentro do DataCM aqui, cadê aqui minha 27.005?
essa figurinha aqui, ó, nossa, aqui, ó, que é o DataCM, né? Definição de contexto, DataCM, definição de contexto, avaliação de riscos, tratamento de riscos, aceitação, depois comunicação e monitoria, o DataCM, né? E aí, dentro do processo de avaliação de riscos, identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos. Aí, dentro da identificação de riscos, o AACVC, aí aqui o CCPCM, identificação de ativos, vulnerabilidades, consequências, né? Aí tem os decorebas que você tem que fazer em cada um desses caras aqui. Galera, isso aqui, a 27005 é a norma mais fácil, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, foi essa parte aqui, toda essa parte inicial aqui, quer ver? Em algum lugar eu boto isso aqui, ó. Foi tema de uma redação do STJ de 2018. Justamente você falar o que acontece em cada uma dessas etapas aqui. Eu achei que eu tava com o link aqui dela, mas o que acontece dentro das etapas do DataCM aqui. Eu achei que eu tava com o link dela aqui, mas não tô, tá? Então, já teve redação cobrando o que acontece dentro da definição de contexto. Galera, a 27005, sinceramente, se você não tá com ela decorada ainda, você é um fanfarrão, tá? A 27005 tem que estar decorada e tal, porque ainda pode ser que ele cobre especificamente o que está acontecendo na definição de contexto, ou então ele cobre uma questão básica aqui, o que está acontecendo dentro do processo de avaliação de riscos, né? Identificação, análise e avaliação dos riscos, beleza? Essa questão aqui é tão antiga, deixa eu só pegar aqui qual foi o outro concurso que caiu. Nossa, essa questão cai direto. Hoje o QC já tá mais rapidinho. Não vou conseguir achar. Mas esse tipo de questão aqui, nossa, cara, cai direto, tá? Então, muito plausível de cair para vocês também, beleza? Design Patterns, infelizmente, não vai cair para vocês, né? A não ser o MVC, mas não vai cair os outros patterns, né? Não vai cair os outros patterns, nem o Grasp, nem o Goff, tá? Aqui eu sublinhei porque apesar de não estar citando o REST aqui tá perguntando os métodos do HTTP, né? Isso está muito ligado ao REST, você saber o get, post, put, delete, patch, head, options, tá? Aqui era uma questãozinha que envolve banco de dados, o DBC, mas como não cobrou especificamente Hibernate JPA, eu nem sublinhei, tá? O que é FGV, e a gente vai começar a entrar aqui na parte de banco de dados, vocês vão ver, né? O que a FGV gosta de cobrar muito em relação ao banco de dados, né? Ela vai te dar duas tabelas aqui, né? E vai perguntar para você fazer as constraints necessárias para que isso aqui seja estabelecido de forma correta. A FGV gosta muito de cobrar SQL, não só o DML, mas também o DDL. O DDL geralmente ele cobra dessa forma aqui, né? Então, a gente fala muito, né, para treinar o difícil e tal, papapá. Mas como eu disse, né? Você tem que saber jogar o jogo fácil também, né? Então, esse tipo de questão aqui, ó, qual é a metodologia ágil que funciona como sprint, né? Mas, ao meu ver, esse tipo de questão aqui não ajuda ninguém, né? Porque minha mãe iria conseguir matar isso aqui. Essa questão aqui tá te perguntando se você tá vivo ou não. Isso aqui não ajuda ninguém, principalmente a galera que tá estudando há muito tempo. Então, esse tipo de questão aí não é tão legal. Aí, agora, olha só. No que a FGV gosta de cobrar bastante aqui, ó. É muito legal que a FGV, ela cobra, é muito legal, né? Ela cobra SQL de diversas formas diferentes, né? Ou ela vai te dar uma tabelinha aqui para você fazer o relacionamento e definir as DDLs, ou então ela vai te fazer um select e vai perguntar o número de linhas, que isso aqui rola, né? Isso aqui cai direto. Ou então ela vai te perguntar o seguinte, ela vai te dar as dependências. Isso aqui a gente vai ver muita questão disso aqui, ó, sobre dependência funcional, né? Só que mais especificamente na dependência funcional ali em relação a BCNF. Já vi umas 3, 4 questões em relação a isso. Então tem que estar preparado para, a partir de uma tabela, né? Clube, jogo aqui no caso, que ele forneceu. Deixa eu ver se está aqui. Clube, jogo. Você saber quem é determinante, né? Quem determina o quê. Você tem que estar preparado para fazer isso. Nem vou falar as SQL aqui, que as SQL estão muito simples para padrão FGV, tá? Aí aqui entra um tipo de código que vocês vão ver que é muito comum na FGV, tá? Então,
Quando você for estudar JavaScript, isso tá lá na minha aula de revisão, tá? Tem algumas coisas que eu sempre falo que são base para você começar estudando, tá? Você, por exemplo, fazer um Hello World, você, por exemplo, saber criar um objeto e tal, mas definição de variáveis e manipulação, principalmente de strings, pessoal, ao meu ver, é um dos principais itens, né? Para você saber em qualquer linguagem, Java, JavaScript, Python, né? Porque cai muita questão dessa parte aqui de manipulação de strings, tá? Só para você ter uma ideia, na aula para CGU, eu fiz uma revisão de JavaScript sort. Eu fiz uma revisão na parte de JavaScript, né? Justamente cobrando, botando ali, olha galera, eu acho que você tem que estudar string, estuda os métodos aqui da string, e eu acho que você tem que estudar array, estuda os métodos aqui do array, porque são vários, né? Então, por exemplo, tem esse novo aqui que é o at, que veio a partir do ECMAScript 2021, e eu falei lá também do sort, né? Porque o sort, ele ordena os valores aqui, eu fiz exatamente essa questão no simulado. E caiu essa questão aqui do sort em alguma prova recente da CGU, vou lembrar aqui qual era, né? Porque o sort, ele ordena os elementos, olha, março, janeiro, fevereiro e dezembro, né? Então eu peço para ordenar, ele vai ordenar aqui, ó, dezembro, fevereiro, janeiro e março, né? Ele ordenou por ordem alfabética, né? 1, 30, 4, 21 e 1000. 10 mil, 100 mil aqui no caso, né? Aí você pede para ordenar e você pensa, ele vai ordenar 1, 4, 21, 30, 100 mil. Não, por quê? Porque ele está transformando tudo isso aqui para string, né? And returns the reference to the same. The default sorter order is assigned converting the elements into strings. E eu cobrei exatamente isso aqui e a banca estava cobrando sorte, né? Ela não fez esse peguinha de conversão, mas com certeza eu vou fazer uma questão no simulado que envolve isso aqui novamente, porque eu fiz para a CGU e caiu numa prova recente. Não caiu na CGU, mas caiu numa prova recente. Então, assim, na parte de JavaScript, se você tá meio perdidão, né? Entra no W3 Schools, dá uma olhadinha em manipulação de strings, ó. Você precisa saber fazer esse tipo de código aqui, né? Deu um split aqui e ele tá pegando o segundo elemento do array aqui no caso, né? Então você precisa fazer esse tipo de questão aqui, várias questões, e a FGV gosta muito de usar esse banana laranja aqui. Ela deve ter alguma tara aqui com esse banana laranja de Moronga aqui, porque ela faz várias questões em relação a isso, tá? Nesse caso aqui, o gabarito aqui, letra D, porque ele fez o split aqui e pegou o segundo elemento do array. Essa é uma questão muito simples, mas para quem não é de programação, realmente pode afetar um pouco, né? Aí aqui a gente entra em um outro assunto aqui, que é o seguinte, ó. Na aula para CGU, eu falei muito de, galera, vamos estudar essa parte nova aqui, VUI, Webpack, NPM, Bootstrap, Flyway, Carry DSL, Redis. A FGV não cobrou nada disso. O que a FGV cobrou para CGU? Cobrou um jQueryzão maroto lá com o CSS. E aí, galera, o que eu falo para vocês? Vocês têm que estar preparados para resolver questão de jQuery. Porque, olha só, na FunSaúde cobrou esse document read aqui, que é a questão básica do jQuery. E o que você precisa saber? Porque caiu isso aí também na CGU, tá? Então, o que seria jQuery most top 10 most used functions? Eu particularmente, eu gosto de dar um Google aqui, jQuery Top 10 Most Used Functions, tá? E vejo quais são as queries aqui, queries, funções que todo programador deveria saber, né? Porque, obviamente, eu sempre vou nas funções mais usadas, nem sempre as bancas respeitam isso, tá? VD Python, que às vezes cobram generators da vida, cobram bool, uma building function bool, ou no Angular cobrou uma função para criar os elementos de forma dinâmica. As bancas geralmente cobram o que vem na telha, obviamente, e infelizmente o examinador não segue essa lógica. Pô, já que a gente vai cobrar um assunto mais chato, um assunto mais técnico, vamos cobrar o que é mais usado aqui, né? Então, mas como eu disse, pelo menos saber as que são mais usadas, mas é porque são várias funções, não dá pra gente saber todas as funções do jQuery. Não tem como, tá? A API é gigante, beleza? Mas você saber pelo menos as mais utilizadas é o básico, né? Então, aí, ó, todas as funções aí, ó. Então, você saber pelo menos as mais utilizadas é o básico, né?
Então, se prepare para pelo menos as mais utilizadas, porque vai cair. jQuery vai cair para vocês. Pode ser que a FGV agora resolva mudar de ideia, né? Mas FunSaúde caiu jQuery, CGU caiu jQuery, nada de NPM, nada de Bootstrap, nada de Webpack, nada de assunto novo, tá? Então se prepare para fazer esse tipo de questão aqui, né? De jQuery, beleza? Aqui envolve CSS Selector, aqui envolve funções de jQuery, se prepare para isso, beleza? Uma outra questão que eu deixei sublinhada aqui, código Python 2.7. Não creio que vai cair código Python 2.7 para vocês. Salvo engano, a gente já está no Python 3.10 ou 3.11, salvo engano 3.10, tá? E recente na prova da FGV ela já cobrou o Python 3.9. Então, tem diferenças, tá? Do Python 2.7, do Python versão 2 para o Python versão 3, tá? Então, não estudem pelo Python 2, estudem pelo Python 3, beleza? De qualquer forma, o que você precisa manipular ali? Mesmo esquema de todas as linguagens que eu falo. Definição de variáveis, manipulação de strings, criação de objetos, manipulação de arrays. Especificamente em Python, as bancas amam cobrar manipulação de arrays, tá? A FGV, especificamente, ela vai um pouco além, tá? A FGV, ela cobra essa aqui, ó, Python Generators, né? Usando Python How to Use Generators e através do yield aqui, tá? E o pior é que eu sempre falei que eu nunca preciso, porque isso aqui na Bíblia de Python que eu tô ali, de 600 páginas, você começa a ver só na linha 550. Isso aqui é para você retornar criar uma função que seja interativa, basicamente isso. E a FGV já cobrou isso aqui umas 3, 4 vezes, tá? E aí, de tanta FGV cobrar isso, eu falei, ó, galera, eu acho que a FGV não vai mais cobrar os generators, não, na CGU, na live pra CGU. Eu falei, vamos fazer uma aposta aqui? Vamos colocar aqui que na CGU vai cair Python Lambda, porque é uma outra partezinha mais difícil, né, em relação à estrutura da linguagem, né? Difícil entre aspas, tá? Em JavaScript é o arrow function, em Java é a função lambda também, só que não com a palavra reservada lambda. E aí eu falei, ó, galera, dá uma olhada aqui em lambda pra entender como é que ela é criada e tal. Dito e feito, essa aqui eu fui na mosca, caiu na prova da CGU, tá? Então, por exemplo, de Python você saber criar um objeto, saber criar as strings, saber diferenciar um list, um sect de um dict, né? Isso é muito importante, tá? Saber diferenciar uma lista de uma tupla, beleza? Saber manipular um JSON, saber manipular um CSV, né, principalmente com pandas. E o JSON, manipular o JSON, esse Python JSON aqui, foi o tema da questão do TJDFT, tá? Então, essa parte aqui, muito, muito importante. E a outra, que envolve orientação a objeto, é como é que eu crio um objeto aqui em Python, né? Como que eu crio uma classe, como que eu instancio um objeto, como que eu defino os atributos, né? Então, aqui, ó, Python Class Object, estava procurando aqui. Então, se você não sabe ainda isso aqui, essa função init aqui, caiu, por exemplo, no TJDFT. Então, se você ainda não tem esse know-how de programação no dia a dia, se você não mexe com Python no dia a dia, né? E como eu estava dizendo ali, nunca precisei utilizar o Generators, aí semana passada eu estava fazendo uns testes em containers com o Neo4j e tal, e aí para fazer umas fixtures em PyTest eu precisei usar o Generator. Eu falei, olha, agora já tem um caso de uso aqui para o Generators, finalmente, tá? Bom, beleza. Então, nesse caso aqui, o que a função tá com? A funçãozinha básica, tá? Assinale o valor, quanto o valor for menor que. O que você tem que estar preparado para resolver essas questões de Python, né? Manipulação de strings, manipulação de arrays, manipulação de objetos e funções recursivas. A FGV ama cobrar funções recursivas. Nesse caso aqui, a FGV não cobrou funções recursivas, mas beleza. Galera, isso aqui é muito treino, tá? Treinem pela FGV. O CESP não costuma cobrar um algoritmo tão difícil. O algoritmo do CESP é mais tranquilinho, tá? Mas a FGV cobra os algoritmos mais complicadinhos. Mesmo esquema essa questão aqui de Java, tá? Eu acho que para vocês, apesar de Java estar específico no edital, vai vir igual na CGU. Java estava específico no edital, Java, entre aspas, foi cobrado, mas não as peculiaridades, as especificidades do Java, tá? Java foi cobrado como base, como linguagem base para cobrar conceitos de orientação a objeto. A FGV gosta de fazer bastante esse tipo de questão. E eu acho que vai vir mais ou menos assim para vocês também, tá? Não acho que vai vir aqui uma especificidade, você, como é que faz o operador de ternário no Java? Acho que não vai cair isso aqui, tá? Mas eu acho que vai cair orientação objeto para vocês na veia, beleza? E aí, olha só, no contexto do SS3, assinale o script que define corretamente a formatação para todos os elementos H1.
Lembra que teve uma questão lá do CESP, acho que 2 questões que eu falei de CSS, né? E falei, galera, ó, isso aqui eu acho que dá pra gente estudar também pelo CESP. Estudem CSS, porque a FGV vai cobrar CSS na prova de vocês, cara. Tá no edital, já cobrou em várias provas da FGV. Como eu disse, é um assunto antigo e a FCC ainda não me provou que sabe cobrar assuntos novos, então a gente tem que dar uma garimpada nesses assuntos antigos, beleza? Tanto o CSS quanto o jQuery, beleza? E aí, nesse caso aqui, nessa da função do H1, né, ele tá cobrando o seguinte, cara, como que eu defino todos os elementos do H1? Não é um ponto. Não é usando o ponto aqui, né? Porque se você usa o ponto aqui, é a class H1. Se você quer todos os elementos, é o H1. Então você teria que ficar aqui entre a B e a D, né? E aí, como que eu coloco um background colo? Aí seria esse. Então, saber os componentes, né? Base aqui, mas principalmente CSS Selector. Já falei isso lá no CSS e estou ratificando novamente aqui para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui em relação à FunSaúde. Bom, não. Então, em relação à FunSaúde, a gente finalizou a primeira prova aqui, beleza? Numa timeline aqui agora, vamos... Deixa eu ver aqui, qual que eu tô aberto aqui. TJDFT não. MP Goiás não. TCE-RO. Vamos aqui de TCE-RO, que eu já deixei sublinhado aqui também, conhecimentos específicos, tá? Opa, então vamos lá agora para... Que prova é essa, meu Deus? TCRO, tá? Já vou cortar aqui da minha cola, que vocês não conseguem ver, porque eu estou com o chroma aqui e a cola é verde, né? TCRO. Rafa, não vai cair Kotlin na prova. Por que você sublinhou? Porque é código, né? E a FGV ama cobrar código. Se você não sabe manipular código, resolver código, faça bastante questões da FGV e da FCC também para treinar com código, beleza? Lembra que eu falei do ACID? Olha, que apesar de ser uma questão Android, né, tá cobrando a SQL e falando do ACID. Várias questões lá do CESP falando de ACID ainda, então atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade são conceitos básicos, né? Mas muita questão básica fazendo isso. Aquilo que eu falei, treinando pro jogo difícil, mas tem que saber resolver o jogo fácil também, tá? Outra questão aqui de complexidade dos algoritmos, mas como eu disse, né? Não vai cair para vocês. Outra questão aqui de Python 2.7, mas, como eu disse para vocês, não se preocupe com Python 2.7, foquem a partir do Python 3, tá? Nesse caso aqui, uma questão que não envolve recursividade, né? Envolve mais interação, mas, como eu disse, esteja preparado para resolver esse tipo de questão aqui com o adicional de recursividade. Saiba resolver questões de recursividade, treine isso, tá? Porque isso cobra bastante. Outra questãozinha de JavaScript, lembra lá na FunSaúde, caiu JavaScript e string. Aqui na TCRO, JavaScript mais uma vez e string, tá? Olha lá, banana e laranja, como eu disse, né? FGV tem alguma coisa com esse negócio de banana e laranja aí, tá? Então, quando ele chama banana e laranja, como que ele vai imprimir esses elementos aqui, né? Então, saber manipular as strings, tá? Mais uma vez, então a gente viu, olha só, na FunSaúde, que era um concurso extremamente técnico, a gente viu jQuery. Tribunal de Contas, que é um concurso de auditor, a gente viu jQuery. E CGU, que é um concurso de auditor, a gente viu jQuery. Então, lembra aquilo que eu falei, que a FGV não consegue mensurar tanto isso, né? O CESP, para as provas de auditor, ele tende a ser menos técnico, né? Cobrando mais coisas generalistas. Nas provas de técnico, ele tende a ser mais techzera. A FGV não. A FGV, na prova de técnico ele é techzera, e na prova de auditor para Tribunal de Contas ele é techzera, e na prova de auditor para CGU ele é techzera. Então, mais uma vez, questão de jQuery cobrando aqui o document.ready, tá? Então, estar preparado para resolver esse tipo de questão aqui do jQuery básica. Caiu na FunSaúde, caiu na TCRO, caiu na CGU, e eu tô chutando aqui que vai cair para vocês, tá? E nos simulados, lá na CGU eu não fiz nenhuma questão, acho que eu fiz uma questão de jQuery de 64. Para vocês eu vou fazer umas 10 questões de jQuery, tá? CSS também, mais uma vez, eu vou fazer nos simulados, eu vou fazer muita questão de... nossa, de CSS Selector, que eu tava vendo aqui a questão, e deixa eu até ver aqui qual foi o gabarito especificamente dessa aqui. Tá? E aí vou fazer muita questão
de CSS Selectors para vocês, porque claramente a FCC gosta de cobrar isso, tá? Ah, tá. Aqui não deixa de ser uma questão de CSS Selector, né? Porque aqui ele está selecionando o elemento, aqui ele está selecionando a classe, aqui ele está selecionando pelo ID e aqui ele está selecionando por aquele evento. Lembra que eu falei focus quando tá em cima, né? On hover, tá? Então aqui nesse caso aqui, só confirmar, mas salvo engano aqui, gabarito letra D letra C de casa, tá? Então, ó, pegando a tag, pegando a class, pegando o ID e depois pegando pela tag aqui novamente e o evento em cima do hover, né? Ele não tá pegando classe. Então, letra C aqui, tá? Então, mais uma vez, questão de CSS Selector. Eu falei isso lá no CESP e é a segunda prova da FGV que a gente vê e a segunda prova da FGV que a gente vê cobrando isso. Lembra lá no CESP que eu falei de ACID? Eu falei, ó, galera, é básico, 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 mas olha só, caiu aqui, conceito de ACID, né? Cadê? Caiu aqui, conceito de ACID, e caiu uma questão só de ACID aqui, ó. Caiu uma questão só de ACID aqui. O que ACID denota, né? Uma questãozinha tosca, né? A atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, mas é aquilo, né, galera? Tem que estar preparado para o jogo fácil. Esse tipo de questão aqui não ajuda em nada a gente, mas a gente vai ver que mais questões da FGV são mais elaboradas nisso. Ela te dá um exemplo de um cenário, fala, ah, João transferiu tal, tal, tal para Maria, mas aí deu problema aqui, qual é a característica da transação que é utilizada para resolver esse problema? É a atomicidade, consistência, durabilidade ou isolamento, né? Essa aqui, muito idiota, né? Mas precisa estar preparado para isso. E aqui a outra questãozinha clássica da FGV, tá? Ela vai te dar os elementos, vai te dar as dependências funcionais, quem determina o que, né? E aí, ou ela vai te perguntar sobre a BCNF em relação a isso aqui, ou então ela vai te perguntar para você definir a DDL em relação às constraints que atenda a esses requisitos aqui, tá? Tem que estar preparado para resolver esse tipo de questão. Aqui, como todo determinante é uma chave candidata, salvo engano, o gabarito dessa aqui foi letra E. Deixa eu só confirmar aqui. Então, só confirmar aqui. É isso mesmo. O gabarito aqui foi letra E, tá? Então ele falando um pouco sobre dependências funcionais e tal. Tem que estar preparado para resolver esse tipo de questão. Com certeza a FGV ama cobrar isso aqui, tá? Vou dar uma ignorada aqui nesse select, porque tá muito fácil, tá? Questãozinha em relação a Mongo. Eu não sei se tinha Mongo no edital do TCRO, mas não tinha Mongo no edital da CGU e caiu. Então, no simulado de vocês, eu vou sim fazer questões de Mongo, tá? Mongo, Neo4j, Redis e tá faltando um. Talvez Cassandra, porque é um exemplo de NoSQL com Lunar, tá? Vou entrar nesse nível sim e vou ficar no nível assim mais conceitual em relação a NoSQL, tá? Métricas de software, felizmente não vai cair para vocês, mas recentemente a DevMedia, como que era? Métricas estáticas, dinâmicas e lint. Tá? Recentemente, não foi nessa prova do TCRO, tá? A FGV cobrou isso, mas eu acho que nem vale a pena. Eu tô mais na curiosidade aqui. Do artigo que a gente achou que o pessoal tava. Pô, eu acho que ele tirou daqui. Só ver se foi esse aqui. Não. DevMedia. Eu vou achar a questão ainda, mas beleza, como não vai envolver engenharia de software, acho que não vale a pena, né? Porque tava fazendo uma diferenciação das métricas estáticas e dinâmicas. Estática em tempo de compilação, dinâmica em tempo de execução. Aqui, como ele quer em tempo de execução, a única métrica plausível para isso é o número de relatório de bugs. O resto é tudo fan-in e fan-out, métricas de acoplamento e coesão, tamanho de código-fonte, comprimento médio de indicadores, né? O index ali, complexidade ciclomática, todas envolvem tempo de compilação. Mas muito dessas referências disso aqui, ele tá tirando da DevMedia, tá? Aí eu vou buscar o artigo depois aqui, beleza? Esse select também ainda não vou entrar, que tá muito simplesinho, tá? Deu uma ignorada. PMBOK 6 deu uma ignorada, porque não vai cair de vocês. Requisitos. Não, cara, não vai cair software, né? Estranho não cair isso pra vocês.
Acho que eu já achei isso estranho na CGU. Porque essa parte de requisitos, as bancas amam cobrar, né? Etnografia, prototipação e afins, mas eu nem sublinhei aqui porque não vai cair para vocês. APF não vai cair para vocês. Só confirmar aqui. É, não vai cair para vocês não. Outra parte que eu deixei sublinhada, questãozinha de Docker, muito boa essa questão de Docker. Eu vou pegar mais pesado ainda em Docker, tá? E Kubernetes, porque a gente viu como é que as bancas estão cobrando. Essa é uma questãozinha que envolve o seguinte, cara, eu tenho 2 pods, eles precisam se comunicar. Como que eles fazem para fazer o Service Discovery e se comunicar, né? Usando justamente um componentezinho do Kubernetes chamado de Service. Então, a questãozinha muito boa, muito bem elaborada. Como eu disse, dos temas novos, né, a FGV tem sabido fazer questões de DevOps, de Kubernetes, de Docker. De CSS, ele a FGV não sabe ainda o que é Webpack, por exemplo. Então, eu perdi um tempo lá na CGU. Para vocês, eu estou falando só o seguinte, galera, vamos ficar em CSS Selectors e afins, tá? Esse é um tema que é bem legal aqui, ó, que na parte de segurança da informação, toda essa parte nova aqui de segurança da informação, protocolos e tal, apesar de não estar descrito diretamente aqui no edital de vocês, né? Não tem OAuth aqui, né? Ó, não tem OAuth, tá vendo? Mas a FGV tem gostado de cobrar bastante disso, tá? E eu acho que cabe aqui, caberia dentro de segurança da informação, caberia dentro de OWASP, tá? De melhores práticas, tá? Eu acho que vale a pena você ir para a prova pelo menos sabendo diferenciar JWT, OAuth 2 e SAML, tá? A FGV tem cobrado isso, caiu na Cefaz, caiu na TCRO, a FGV tem gostado de fazer questões disso aqui, beleza? Aqui é uma questão de ciência de dados, mas não daqueles algoritmos específicos. Tá vendo que a gente ainda não chegou nessa parte, que a CESP a gente já viu bastante ali, mas mais questão, e que eu achei essa questão bem polêmica, porque ela tá cobrando sobre cloud, ela tá cobrando sobre, cara, eu quero usar um conceito de cloud de elasticidade. Qual é o serviço que eu devo usar? IaaS, PaaS, SaaS, DaaS ou IaaC? O gabarito da prova veio dados como serviço. Cara, eu googlei isso aqui no Gartner, não achei nada disso aqui. Como eu disse, hoje a gente fala muito de Data Ops, a gente fala muito de Data Ops, ML Ops e Platform Ops, tá? A gente fala muito disso, mas sinceramente eu não tinha visto questão ainda de DaaS, né? DaaS, Data as a Service. Não tinha visto isso aqui ainda no Gartner falando disso, mas deve ter tirado de aqui, ó, tem uma Wikipedia aqui e tal. Eu não tinha visto isso ainda, então a FGV veio trazendo esse conceito aqui, mas é uma questão que eu achei meio polêmica porque isso aqui caberia um PaaS, caberia um SaaS, enfim. Beleza. Acho que aqui eu já não sublinhei mais nada. Vamos ver aqui, é isso aí mesmo. Mais a parte de. Beleza. Aí entra a discursiva, olha só, discursiva da TCRO. O que na discursiva do TJDFT pediu? Pediu implementação de código. O que na discursiva do TCRO pediu? Pediu implementação de código. Tanto para analista de sistema quanto para ciência de dados, tá? E na discursiva de vocês vão ser 4 discursivas. Eu presumo que 2 vão ser de ciência de dados, uma vai ser de desenvolvimento, até porque desenvolvimento é o segundo tópico como critério de desempate, tá? Então, estejam preparados para fazer um código ou JavaScript ou Python, tá? Nesse caso aqui, ele queria que você fizesse um código e muito provavelmente aqui de ordenação e ainda em relação à complexidade, né? Para você definir os critérios de desempate, conformidade, complexidade do algoritmo e tal. Então esteja preparado para fazer código, tá? Eu acho que principalmente ali envolvendo bibliotecas do Pandas, SciPy, Pandas, NumPy e o Scikit-learn, tá? Que vai cair para vocês. Tô chutando uma questão que envolva isso aqui, porque a FGV tem gostado bastante de cobrar isso, tá? Então, TCRO foi aqui. Vamos para o próximo, que seria... acho que TCE AIM, pra gente fazer uma timeline bacanuda aqui. TCE AIM, beleza?
Então, TCE-AM, FGV. Ai, AF caiu bastante para CGU, não caiu para vocês, né? Os princípiozinhos de AFA aqui, parte básica de AFA, mas quando entra nessa parte de crédito aqui, ó, isso aqui é pesado em AFA. Chegamos. Computadores e sistemas operacionais. Opa. Aqui eu não sublinhei nada, porque aqui é a parte mais técnica, não vai cair isso para vocês. Complemento não vai cair isso para vocês. Não sei por que eu sublinhei isso aqui, não. Acho que é porque era um dos temas que iria cair no TCU e ele simplesmente ignorou, tá? O pseudocódigo aqui para fazer uma Fibonacci, salvo engano, isso aqui deve ser uma recursiva. Não, isso aqui a princípio não é uma recursiva. Ah, tá. Tá só pedindo para analisar a complexidade aqui de um algoritmo aqui, né? Mais uma vez, nem vou perder meu tempo aqui para vocês. Esse tema não vai ser cobrado, tá? Banco de dados. Aqui eu já acho que entra algumas questões que para vocês, né, vai ser um pouco mais puxado nesse aspecto, tá? Por quê? Porque, olha só, esse tipo de questão você tem que estar preparado para resolver. Ele vai te dar um quadro, né, uma tabela com as linhas, né, aqui são as colunas e os valores dela. Você vai ter que identificar, pô, se a coluna está com o valor repetido, então ela não é uma chave primária. Então, se ela não é uma chave primária, se ela não tem as características de uma chave primária, ela não pode ser uma determinante. Então, se ela não pode ser uma determinante, ela não pode estar no lado esquerdo de uma Boyce Code. Você tem que estar preparado para, a partir desse quadro aqui, você analisar e entender, para estar na BCNF, qual é a determinante que precisa ser aplicada e quais as que não podem ser aplicadas, entendeu? Esse tipo de questão de BCNF, galera, cai e não cai pouco não, cai muito. Então, tem que estar preparado para resolver isso aqui, beleza? Comandos SQL, mais uma vez, ele te deu aqui, tá te cobrando os DDLs, né? Galera, das DDLs, saber fazer constraints de PK e foreign key, a FGV gosta bastante, tá? Então, se familiarize com esses comandos, beleza? Saber o que vem depois do foreign key, saber exatamente a sintaxezinha correta, tanto de definição de primary key, quanto definição de foreign key, tá? A FGV gosta de cobrar bastante isso aqui, beleza? Mais uma questão que envolve o número de linhas, né? Como eu disse para vocês, ele vai te dar um select, vai te perguntar qual é o número de linhas, isso aqui é clássico, tem que estar preparado para resolver isso. E aqui começam as nossas questões que envolvem o quê? SQL com exists, tá? Galera, você tem que ir para uma prova da FGV sabendo resolver o quê? SQL com exists, BCNF e saber subquery, tá? A subquery ainda é mais pesado, porque na subquery você pode fazer a subquery na cláusula where, você pode fazer a subquery na cláusula from, né, de uma tabela, e você pode fazer uma subquery, inclusive, na cláusula do select, né, select asterisco, ele pode ser usado como produto cartesiano e pode ser usado como projeção. Eu fui aprender isso esses dias no curso que eu estou fazendo. Para mim, subquery ela só no where, mas não, você pode usar tanto no from quanto tanto no produto cartesiano quanto na projeção. Tem que estar preparado para fazer isso, tá? E disparado das cláusulas, né, que a FGV gosta, esse exists aqui com subquery, né, bem nesse estilo aqui, só que muito mais difícil que isso. A FGV está amando cobrar isso aqui, tá? Então tem que saber resolver isso. Nesse caso aqui, um update com subquery com exists. Então, isso aqui eu diria que é a questão nível 1 da FGV, tá? A gente vai ver questões bem piores em relação a isso. Engenharia de software, apesar de não estar no edital de vocês, tem lá a modelagem de processos de negócio, né? Então tem lá o as is e o to be. A FGV cobrou bastante isso aqui recentemente, então saber fazer o as is e o to be. E nos simulados para CGU, eu falei, olha galera, você precisa estar preparado para resolver isso aqui. Não caiu na CGU os modelos do BPMN, mas lembra lá na prova da Petrobras de modelagem de processo de negócio, que eu mostrei o processo de negócio e falei, pô, eu esperava que essa questão caísse aqui, e beleza, caiu no CESP, mas galera, caiu também na FGV. Vide TCE, AIME, ó, esse tipo de questão aqui, ó, você saber. Aqui ele ainda até foi de gente boa, né? Ele tá falando que isso aqui é um gate paralelo, um gate intermediário baseado nos exemplos, gate exclusivo. Aqui ele foi até fofo, porque ele te deu os gateways e tá te cobrando as definições, tá? Aqui ele foi até fofinho.
Esteja preparado para ir além. Ele te dá o processo de negócio, te perguntar qual é esse gateway, por que esse gateway está fazendo isso, tá? Esteja preparado para resolver esse tipo de questão aqui, indo além. Aqui ele está te cobrando só as definições, que é o processo básico do BPMN aqui, em relação ao gateway, tá? Qual é o que bifurca, qual que é o que espora juntar. Então, saber diferenciar um gateway paralelo, intermediário, exclusivo do inclusivo, tá? Essa aqui, salvo engano aqui, eu não me lembro o gabarito dessa aqui, teria que parar pra ver com calma. E essas aqui você sempre tem que parar pra ver com calma, tá? As definições, tá? Mas saber entender a diferença do inclusivo, exclusivo, paralelo, beleza? Esse tipo de questão aqui, ó, eu vou cobrar bastante no simulado de vocês, tá? Questãozinha de programação, mas esse aqui é um algoritmo bem tosquinho, não vai cair, muito estranho não cair design paths para vocês, né? Já falei isso, mas esse tipo de questão aqui cai bastante, tá? Questãozinha, não vai cair XML, até deixei sublinhado aqui para não falar disso. Tá, outra questãozinha que eu acho que faz sentido você dar uma olhada, né? Apesar de estar só CSS, na CGO a galera vai reclamar isso. Rafa, você só tem CSS, por que você colocou a aula de HTML? Cara, porque HTML, CSS, JavaScript, olha, estão tudo assim, ó, um no outro, né? Lembra que na prova de NoSQL caiu o Mongo? Então tem que estar preparado para resolver esse tipo de questão, né? Ou seja, como eu pulo o DOM de um HTML, né? Programaticamente, né? Document get element by ID, document... Galera, isso aqui é o básico do básico do básico, tem que saber fazer esse tipo de questão. Mais uma vez cobrando o Python 2.7, as três provas, né, que a gente já viu cobrando o Python 2.7, mas não estude pelo Python 2.7, estude pelo Python 3.9, tá? E aqui, a primeira questão do TCM cobrando o uso de generators, o que veio se a confirmar também lá no TCU, cobrando o uso de generators, tá? Então, saber usar generators no Python, saber usar lambdas no Python, saber manipular arrays no Python, saber criar objetos, e arrays fazendo as funções de fatiamento do array, tá? Mais uma vez, cobrando aqui, ó, o CSSzinho, tal. O que tá rolando aqui, né? Então, você tá pegando aqui, analisa o código no HTML abrangido pelo... Quais serão afetados por esse estilo? Lembra que eu falei que o CESP cobra esse tipo de questão e a FGV ia cobrar também? Olha, ela vai te dar um CSS, tá te cobrando um CSS Selector, tá? No fundo, ela tá te cobrando um CSS Selector. E aí ela tá te perguntando o seguinte: quando eu aplicar esse CSS, quais são os elementos da página HTML que serão afetados? É justamente esse tipo de questão que você tem que fazer, que é o que ele está cobrando. Nesse caso aqui, ficou fácil, porque ele está cobrando aqui o hashtag ID, né? Então tem um atributo ID igual ao par. Então, nesse caso aqui, esse tipo de questão ficou fácil, mas esteja preparado para resolver tipo de questões mais difíceis, tá? Em relação a isso. Por exemplo, como que eu pego todos os elementos filhos dentro de uma div que comecem com P, né? Então, esse tipo de questão aqui, ó, select all elements with class intro, aí depois select os elementos que tem como par o P, os siblings, né? Ou seja, os irmãos, depois os filhos, os parents. Galera, CSS selectors, decorem isso aqui, tá? Saibam fazer questões disso aqui, beleza? Eu vou cobrar... Cara, acho que no simulado eu vou fazer umas 10 questões de CSS só cobrando isso aqui. Bem nesse estilo aqui, né? Bem nesse estilo aqui. A gente viu o CS cobrando isso. É a terceira prova da FGV que a gente vê, a terceira prova que a gente vê cobrando CSS. Uma ali de Query CSS e outra só CSS, né? Então, saiba resolver isso aqui, beleza? Questão de certificado digital, A1, A2, S1, S2, isso aí tem que estar preparado também para resolver, tá? WPA, não sei porque que eu sublinhei isso. Vai cair WPA para vocês? Acho que não caiu protocolos específicos, né? Deixa eu só ver aqui na página de infraestrutura. Talvez entre dentro de criptografia que eu tô vendo aqui, né? Vai cair sim, ó, contratação, né? Gestão, agora que eu tô vendo aqui, ó, que tá dentro de infraestrutura, gestão de contratos e contratação de tecnologia da informação. Isso aqui é o Pedrosa que vai fazer com vocês, tá? MPLS, fazia um tempo que eu não via sendo cobrado, mas como ele não especificou os protocolos aqui... ele colocou aqui, ó, protocolos de monitoramento de sistema em ativos de rede. Isso aqui, pessoal, no edital 7.1, sabe o que ele vai cobrar? Ele vai cobrar o SNMP. Pode anotar aí, vai cair uma questão de SNMP, tá? A gente vai ver
Eu deixei já separado aqui. Aqui, ó. Aqui, foi exatamente essa prova. Então você tem que saber os verbos dos protocolos do SNMP, por exemplo, um trap da vida. Nesse caso aqui, ele está cobrando as especificidades do SNMP. E já a versão 3, salvo engano, na época que eu estudava, ainda estava na versão 2. Então já tem que estar ali atualizado para a versão 3. SNMP, SNMP, SNMP. Trello não. Putz, esqueci o nome do site que eu pesquiso isso, gente. Deu um branco aqui agora. Teleco. Tá. Tem um site que eu gosto sempre de pesquisar esses protocolos, que é o Teleco. Tá? Mas era o Teleco mesmo? Agora eu tô na dúvida. Ah, eu vou lembrar qual era o nome do site, gente. Qual é? Eu esqueci completamente. Camada 11. Não era esse Teleco aqui, era o Teleco. Bom, pesquisem sobre SNMP, dê uma googada, tá? Sejam mais específicos em relação a isso. TCE-AM, retirando aqui da lista. Acho que eu tô travando? Não. TCE-AM, retirando aqui da lista. Próximo, pra gente vir numa timeline aqui. Esses aqui todos a gente já fez. Eu acho que foi MPE Goiás. Vamos ver aqui, MPE Goiás. A gente já entra aqui já em 2022. Bom, eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui que eu tô com medo dele travar pra gente gravar um novo aqui.